Olá, como vai você? Muito boa noite. Mulher suspeita de tráfico é presa com 1 quilo de maconha. CETRAN explica proibição de estacionamento e intervenção em avenida no centro da cidade. E a gente também vai mostrar. Anvisa torna obrigatória a retenção de receita para a compra de canetas emagrecedoras. O lançamento do projeto Cultura em Diálogo no Centro Universitário de Patos de Minas. Procon, CEMIG e empresas de telecomunicações discutem soluções para fiações soltas em Patos de Minas. Buraco reabre no bairro Cerrado e morador cobra solução. Dia Mundial de Combate à Meningite alerta para a importância da prevenção. Mamoré e o RT treinam forte para o módulo 2 e fazem jogos treino no fim de semana. Jogos universitários do Unipam começam nesta sexta-feira com 12 modalidades. Comunidade terapêutica para dependentes químicos busca parceiros para manter local em funcionamento. Vereadores aprovam projeto que proíbe a prefeitura contratar pessoas condenadas por maus tratos a animais. Agora no NTV News. A gente começa essa edição mostrando que policiais civis flagraram uma mulher de 49 anos com 1 quilo de maconha prensada em Patrocínio nessa quarta-feira. A droga que vinha de São Paulo foi interceptada após troca de informações entre equipes policiais e levantamentos investigativos. A mulher foi presa no momento da entrega da droga. Ela foi encaminhada ao sistema prisional. Outros suspeitos de envolvimento com o tráfico de drogas na região já foram identificados e as investigações continuam. Ontem nós mostramos aqui as mudanças que devem ter início no trânsito nesta sexta-feira, portanto amanhã, em parte da Avenida Paranaíba, no centro de Patos de Minas. Hoje o diretor da CETRAN, Paulo Duarte, falou sobre as motivações para essas modificações que incluem até a proibição de estacionamento. O motivo da mudança é que o trecho ali da Avenida Paranaíba, entre Dona Luísa e Major Gotti, ele tem apenas uma faixa de rolamento. Com os veículos que ali estacionam, ele acabava por trazer um trânsito bastante engarrafado ali, principalmente entre a Major Gotti e a Getúlio Vargas. Chegando ao ponto da caixa ela ficar completa e travar o trânsito dos veículos que estavam acessando a rua Dr. Marcolino, deles não conseguirem acessar. Foi feito um projeto, um planejamento ali no local. Nós vamos retirar o estacionamento da Dona Luísa até a Major Gotti, na Paranaíba, sentido Major Gotti, apenas de um lado da via. De acordo com as novas regras, o estacionamento estará proibido das 6 da manhã às 19 horas, de segunda a sábado. No período noturno, após as 19 horas e aos domingos, a parada de veículos será liberada, considerando o funcionamento do comércio e a menor movimentação nas vias. Como sabemos que ali tem vários comércios que abrem principalmente à noite, restaurantes e alguns outros tipos de comércio, pizzaria, nós vamos liberar o estacionamento lá à noite, a partir das 19 horas, e também aos domingos e feriados, esse estacionamento vai ser livre. Durante a semana e aos sábados, nesse horário, de 6 da manhã até às 19 horas, nós vamos ter 2 faixas de rolamento com a proibição de parar e estacionar naquele local. A medida estabelecida pela Diretoria de Trânsito da Prefeitura tem como principal objetivo melhorar a fluidez do tráfego em um dos corredores mais movimentados da cidade. A perspectiva é que com 2 faixas de rolamento agora, a gente vai dar uma melhor mobilidade naquele trecho. Patos de Minas hoje tem 140 mil veículos cadastrados no município e a gente tem uma estimativa de mais 20 mil veículos que visitam a cidade. São pessoas que vêm aqui para estudar, para comprar, para vender, Então, em torno aí de 160 mil veículos de uma população de 170 mil pessoas. É praticamente um veículo por pessoa. Então, a gente continua fazendo os estudos necessários para melhorar a mobilidade e possibilitar que as pessoas consigam transitar pela cidade com mais segurança. A iniciativa gerou polêmica. Durante as obras, 2 avanços da calçada tombada da rua Major Gotti, na esquina com a Avenida Paranaíba, foram demolidos sem o conhecimento ou autorização do Conselho Deliberativo de Patrimônio Histórico e Cultural, o CONDEPAC.
O órgão é responsável por zelar pelos bens tombados do município. As calçadas da Rua Major Gotti, em Patos de Minas, fazem parte do conjunto de patrimônios culturais protegidos pela Lei nº 2067/85. A depredação ou destruição de elementos considerados históricos ou culturais pode levar à aplicação de sanções judiciais. Sim, para que essa obra pudesse ser efetivada, nós tivemos que fazer 2 obras ali. Primeiro foi mudar o semáforo de local. O semáforo era um pouco mais adiantado, nós recuamos ele na calçada, estendemos o braço dele para não prejudicar a visibilidade. E o segundo passo foi a retirada daquela área de retenção do estacionamento. A calçada ali ela tinha um bico, né? E não teria possibilidade da gente fazer 2 faixas de rolamento, porque a faixa ia terminar em cima daquela área de retenção da calçada. Só que a Secretaria de Trânsito, né, se precavendo, a gente produziu todos os documentos necessários, encaminhou para a Secretaria de Patrimônio e desde fevereiro já estava autorizado que a gente fizesse aquela obra retirando uma parte da calçada. Inclusive todas as pedras que foram retiradas dali, que são um material de patrimônio, né, elas foram recolhidas, estão guardadas na Secretaria de Obras e vão ser utilizadas para recompor outras calçadas que possam estar danificadas, para que não se perca o material, mas todo o procedimento já estava autorizado. Sobre as queixas de motoristas em relação à sincronização dos semáforos na avenida, o diretor informou que um estudo técnico está em andamento. Todos os semáforos de Patos, eles têm um sincronismo de tempo. Em determinados momentos da cidade, de horário, esses sinais eles mudam o tempo entre os cruzamentos, dando mais tempo nas ruas de maior movimento e se retirando o tempo daquelas vias que a gente sabe que tem um fluxo maior. Todos os semáforos aqui já possuem essa tecnologia. E nós estamos com a licitação em andamento, né, na qual a Secretaria de Trânsito, nós vamos trocar praticamente todos os sinais de Patos por uma tecnologia mais avançada, que vai nos permitir um melhor sincronismo entre os aparelhos, que vai nos permitir fazer, inclusive, leituras de quantidade de veículos por hora, instalação de radares, e a gente espera que esse ano a gente consiga fechar essa licitação, né, e começar a troca desses aparelhos. Mas, no momento, os semáforos de Patos eles já possuem essa tecnologia. Nos horários de pico, alguns semáforos ele aumentam em segundos o tempo, retirando do semáforo que tem um movimento maior. Às vezes a população nem percebe, né, que esse tempo foi mudado, mas esses segundos a mais que são dados em algumas vias, em determinados momentos, eles influenciam muito, né, na mobilidade da via. A seguir aqui no News, o lançamento do Cultura em Diálogo no Centro Universitário de Patos de Minas. E a gente vai falar sobre a determinação da Anvisa que tornou obrigatória a retenção de receitas para a compra de canetas emagrecedoras. A Anvisa anunciou na semana passada que medicamentos como Ozempic, Mounjaro e Saxenda passarão a exigir receita médica controlada com retenção em farmácia. O objetivo da medida é coibir o uso sem prescrição e reduzir riscos à saúde diante do aumento do consumo das chamadas canetas emagrecedoras. Olha, sobre este assunto eu vou conversar com o Dr. Márcio Krakauer, médico endocrinologista do G7 Med Educação, que está conosco, dividindo tela comigo. Boa noite, Dr. Márcio. Boa noite, Daír. Muito obrigado pela participação que concederam para a gente aqui. Prazer recebê-lo aqui no nosso NTV News. Doutor, o que muda com essa nova exigência da Anvisa? Porque até então tem sido comprado livremente, né, essas canetas nas farmácias aí do Brasil todo. Pois é, isso já é um assunto que a gente tem debatido muito internamente dentro da área médica. Eles são medicamentos para serem de prescrição. Eles eles precisam de uma receita. Mas esse tipo de conduta aqui no Brasil acaba não acontecendo com obrigatoriedade. A bula diz que sim. Então as pessoas têm comprado essas medicações que ajudam no processo de emagrecimento de pessoas obesas e de pessoas com diabetes tipo 2. Não são remédios que emagrecem, são medicamentos para ajudar no processo de tratar essas doenças.
O fato é que com as propagandas e com as pessoas usando, perdendo um pouco de peso, tem tido uma quantidade de relatos de vigilância sanitária muito grande de problemas, porque não passaram por um escrutínio de uma consulta que tenha anamnese, diagnóstico, exame físico, alguns exames laboratoriais, para dar segurança e a indicação de uma prescrição médica. E o acompanhamento, principalmente, de um profissional da medicina. Portanto, não passando por isso, funciona igual a qualquer tratamento. Como é que uma pessoa vai fazer uma quimioterapia, por exemplo, sem nenhum acompanhamento médico? É preciso ter prescrição, diagnóstico, etc. E esses problemas que aconteceram ficaram de um tamanho um pouco acima do esperado, e aí, por pressão também das entidades médicas e por razões adequadas, a Anvisa decidiu, por bem, torná-los parecidos com os antibióticos, sabe? De prescrição obrigatória, que vai ser retida nas farmácias, assim controlando um pouco mais o uso por profissionais da saúde. Então, o pessoal está em casa entender quais são as diferenças aí entre o Ozempic, Mounjaro, Saxenda ou o Wegovy, como a gente disse aí no início. Esses são nomes comerciais que tem na farmácia de remédios que tem uma base importante, que são agonistas de um hormônio chamado GLP-1. Então, veja, já tem complicação só na explicação, né? De certa forma, um hormônio. E que são diferentes as moléculas. O que você chama de Ozempic é chamado de semaglutida. A Saxenda é uma medicação um pouco mais antiga no nosso país, que é a liraglutida, é um nome químico. E o Mounjaro, que ainda nem chegou ao Brasil, chegará agora em junho, dia 7 ao lançamento oficial, é a tirzepatida. Eles atuam no cérebro, estimulado por esses hormônios, e tem uma certa diferença nas moléculas, mas elas são bastante parecidas. O que muda um pouco é a potência de cada um. A liraglutida do Saxenda é a mais anterior, a semaglutida é a que é mais utilizada hoje em dia, tem uma potência de média para bastante intensa, a depender da dose aplicada. E o Mounjaro, que é a tirzepatida, na verdade é um agonista de 2 locais do cérebro, que chama GIP e GLP-1, não importa, mas ela é mais potente, ele consegue resultados ainda melhores, dependendo também da dose utilizada. Mas para isso precisa passar por tudo que eu falei: diagnóstico, uma boa prescrição, como conduzir o início da prescrição e, principalmente, o acompanhamento desses indivíduos enquanto estão usando essas medicações. Doutor, analisando isso que o senhor acabou de dizer e todo esse acompanhamento e, claro, a presença de um profissional médico para esse atendimento, para quem essas medicações são realmente indicadas? Porque tem muita coisa na internet aí que é mentirosa, né? Fake news, falando sobre essas questões de se usar livremente. Não é bem assim, né? Não, de jeito nenhum. Eu acho que é uma ótima pergunta, né? As indicações são muito precisas. É para quem tem obesidade, e a obesidade tem várias definições, pelo índice de massa corporal ou pela quantidade de gordura corporal. Por isso, médicos, a gente faz o diagnóstico, não é só olhar que está acima do peso, não é acima do peso. A doença, obesidade, pode ser tratada em conjunto com medicações, além da mudança do estilo de vida, que é fundamental. Não adianta querer aplicar essas injeções ou tomar remédios, porque existe por via oral que é a própria semaglutida do Ozempic, que chama-se Ridelsus, e é por via oral, mas tem exatamente o mesmo efeito, a depender da dose, e que tomar que vai emagrecer. Pode perder peso. É diferente de perder peso apenas. A ideia é o tratamento da obesidade e do diabetes do tipo 2. E as indicações vão aumentando, porque as pesquisas vão acontecendo para prevenção de doenças cardiovasculares, para prevenção de doenças renais relacionadas ao diabetes e à obesidade, para prevenção de derrame, de AVC. Então, existem indicações bem precisas e são médicas e que realmente precisa de todo esse aspecto. Por isso, esse controle maior vai ajudar não só quem precisa, mas vai ajudar a quem não precisa. Porque as pessoas que não precisam ter essa dificuldade de encontrar vão, claro, não conseguir
fazer esse tratamento sozinhas e vão se poupar dos riscos envolvidos, necessidade, ou quando erram a dose, ou quando fazem por conta própria. Até porque existem os impactos desta automedicação com esses emagrecedores, né, doutor? Justamente isso, né? Então, são medicamentos que têm efeitos colaterais de curto prazo, de médio prazo, por exemplo, náusea, uma redução do esvaziamento do estômago, constipação intestinal, tem gente que tem vômitos, tem pessoas que ficam apáticas, perdem o prazer da vida, por exemplo, tem efeitos de pessoas que, por exemplo, têm um tipo específico de câncer de tireoide, chamado câncer medular, não pode utilizar essa medicação. Pessoas que estão passando por uma pancreatite, que é uma inflamação do pâncreas, infecção, não podem usar essa medicação. E algumas outras contraindicações. Então, quem tem que saber exatamente o que você está trabalhando para prescrever corretamente e dar segurança máxima para as pessoas que fazem uso de um tratamento médico, como qualquer tratamento na medicina. Precisa ter um acompanhamento médico. Exatamente. Dr. Márcio Krakauer, nos dando o prazer de participar conosco aqui no NTV News de hoje sobre esse assunto, que é um assunto aí que tem gerado muita polêmica e muita curiosidade, né? E levado muitas pessoas, inclusive, ao erro, por falta de informações, inclusive. Doutor, estou vendo que o senhor está em trânsito aí, né? Parou para nos atender, está no aeroporto, daqui a pouco tem voo para pegar. Eu vou liberar o senhor, agradecer muito por sua participação aqui conosco. Eu agradeço a você, Odair, é verdade. Eu vim fazer uma apresentação, uma palestra em Goiânia, eu sou de São Paulo, e estou voltando agora para São Paulo. Então, eu agradeço demais. Nós ficamos à disposição nas redes sociais, do G7 Med, meu pessoal, com o meu nome mesmo. E quem quiser tirar qualquer dúvida, é muito importante a gente falar as coisas sérias para a população. E parabéns a vocês por fazerem um trabalho tão bom, tão de alta qualidade, digno, e que leva informações seguras para a população. Obrigado, doutor Márcio. A gente continua com o NTV News e vamos mudando de assunto por aqui, né? Com o objetivo de incentivar a leitura e estimular o raciocínio, foi lançado nesta quinta-feira o projeto Cultura em Diálogo no Centro Universitário de Patos de Minas. Leitura, cultura e troca de experiências. Foi com essa proposta que o Unipan lançou em parceria com a Prefeitura Municipal de Patos de Minas o projeto Cultura em Diálogo. A iniciativa é voltada para pessoas com 50 anos ou mais e promete transformar a leitura em um ponto de encontro para o conhecimento e a convivência. Esse projeto tem uma grandeza e um detalhe muito especial que vai coroar aí a promoção da cultura aqui no município. Então, na verdade, foi um projeto que começou de um sonho e a prefeitura só veio fomentar, né, veio engrenar, né, esse sonho junto com esse projeto. E ele vai enaltecer aí a leitura com autores patenses para um público que muitas vezes não tem uma oportunidade de desenvolver esse estudo. Então, a gente tem mais que agradecer essa oportunidade de fazer esse projeto em conjunto com a instituição que é a Unipan. A proposta é simples e poderosa. Reunir leitores quinzenalmente na biblioteca do Centro Universitário para debater grandes obras literárias e estimular a mente e as emoções. O Cultura em Diálogo também vai contar com reuniões especiais na Biblioteca Municipal João 23. A ideia é levar a leitura para além dos muros da universidade e envolver toda a comunidade. Se hoje a gente vive num ambiente de tanta informação, né, conectado o tempo todo, bombardeado por informações, como que a gente pode filtrar isso e cuidar da nossa saúde mental dentro desse contexto? A leitura que me proporciona isso. A leitura me proporciona ver o mundo de outra forma. A participação do projeto é gratuita e aberta à comunidade. Quem tiver interesse pode se inscrever pelo site uneventos.unipan.edu.br. Uma iniciativa que une cultura e educação, mostrando que nunca é tarde para mergulhar no universo da leitura. Não precisa ter leitura nenhuma, não precisa ter... Não, eu nunca li na minha vida. Começa agora. Lê isso, sabe? É como andar de bicicleta, né? Você começa, vai aprendendo, dá umas entortadas, você vai melhorando até a capacidade da sua bicicleta. Mas é isso. Depois você aprende, isso é um hábito e você vai fazer com que seja parte da sua vida.
Daqui a pouco o Dia Mundial de Combate à Meningite alerta para a importância da prevenção. Você vai ver que buraco reabre no bairro Cerrado e o morador pede solução para esse problema. E ainda Procon, CEMIG e empresas de telecomunicações discutem soluções para fiações soltas em postes em Patos de Minas. Após o registro de acidentes, o Procon Municipal se reuniu essa semana com representantes da CEMIG e de empresas do setor de telecomunicações para debater soluções para os problemas relacionados àquelas fiações soltas nos postes nas vias públicas em Patos de Minas. Os fios soltos e inutilizados que se acumulam nos postes de Patos de Minas têm se tornado um problema cada vez mais evidente e perigoso. Além de comprometerem a estética urbana, eles representam riscos à segurança da população. Diante desse cenário, o Procon Municipal decidiu agir. O Procon chamou todas as empresas de telefonia, todas as empresas que operam com internet na cidade e também a CEMIG para tratar desse assunto dos fios que estão soltos, inutilizados, arrebentados, que trazem risco à população. Não sei se é do conhecimento de todo mundo, mas um estudo realizado pelo Instituto de Defesa Coletiva no Brasil apontou que entre 2019 e 2024 nós tivemos 4.000 óbitos decorrentes dessa fiação solta, ou seja, a segurança dos nossos consumidores está exposta a risco indevido, isso que é prática abusiva, considerado pelo Código de Defesa do Consumidor. No início do mês de maio, o Procon vai realizar um projeto piloto, que é para poder entender quanto tempo leva e a dinâmica que precisa ser realizada aí pelas empresas responsáveis para poder fazer a retirada dessas fiações que estão dando trabalho aí nos postes da cidade, trazendo uma poluição visual muito grande a quem passa por aqui. Andando pelas ruas de Patos de Minas, seja no centro, seja nos bairros, é nitidamente possível verificar a existência de uma quantidade enorme de fios soltos, que traz riscos para a nossa população. Então, diante desse cenário tão perigoso, nós reunimos com as empresas de telefonia, de telecomunicações e com a CEMIG aqui no Procon, e nós decidimos que nos dias 8 e 9 de maio nós vamos fazer um projeto piloto para a retirada desse excesso de fios aqui na Rua Major Gotti, entre a José de Santana e a General Osório, dos dois lados da pista. Isso porque, como é uma ação nova, nós precisamos ter conhecimento do que vai demandar, de tempo para retirada, do volume que vai ser dispensado, para depois a gente, no segundo momento, enfim, zonear a cidade em segmentos e partir para os bairros e completar a região central, de modo a eliminar esse risco que também, como você disse, traz essa poluição visual para nós que somos patenses. Nossa reportagem já mostrou diversos acidentes na cidade em relação a fiação soltas, como foi o caso do Sr. Ronier, em junho do ano passado, quando estava voltando da casa do filho. Ele sofreu um acidente após ser atingido por um fio de telefone solto no cruzamento na rua Olegário Maciel com a rua Getúlio Vargas. O motociclista viveu o momento de achar que não iria sobreviver após o acidente. Indevido a ter arrebentado um fio deslocado, não sei, em frente à rádio ali, eles não tomaram a providência com mais cedo e o fio continuou no mesmo lugar. A hora que eu aproximei o fio foi e desceu sobre a minha cabeça. E eu paralisei todo e eu me senti morto na hora. Rafael Godinho detalhou como foi a reunião. Segundo ele, as empresas acabam por culpar concorrentes para o problema de fiação na cidade. Sem sombra de dúvida, as empresas que aqui tiveram, mostraram interesse, elas saíram cientes, desse risco que os nossos consumidores estão expostos, como eu disse, não só um risco a um machucado, a uma lesão corporal, mas sim a óbito, Isso é muito sério, as empresas demonstraram esse compromisso com a população de Patos de Minas e eles argumentaram para nós que muitas vezes não são fios deles, são de concorrência ou são de outras empresas que já finalizaram os seus serviços aqui na cidade, mas que de toda forma há que ser retirado. As empresas também se comprometeram a dar efetividade na norma que determina que toda fiação seja identificada. Por exemplo, se uma determinada empresa vai passar aquele cabeamento ali, ela tem que identificar que aquele cabeamento é dela por causa
em virtude aí de arrebentar, de parar o sinal vier a falhar, ela sabe identificar e consertar mais rápido aquele problema que surgir. O PROCON enfatizou que os fios, embora necessários para a prestação de serviços como energia elétrica, telefonia e internet, precisam estar organizados e dentro das normas de segurança. A desatenção com essa organização, segundo o órgão, pode configurar desrespeito ao consumidor e gerar sanções às empresas. Depois desse zoneamento feito, esse projeto piloto aí, tudo feito, o PROCON pretende adicionar como multa às empresas que não cumprirem? Como é que foi tratado isso com ela? Para que, claro, também não seja uma coisa que inicie e depois simplesmente pare por ali. Na verdade, nós estamos iniciando agora, nós vamos abrir posteriormente um canal de denúncia direto, né, dos consumidores para com o PROCON e no segundo momento a gente reverter isso para as empresas. Não teve essa necessidade de deflagrar nada, porque as empresas mostraram esse acatamento ao nosso pedido. Mas vale salientar que se caso elas venham a descumprir, ou seja, não participar desse projeto piloto, ou depois, num segundo momento, não participar do zoneamento, isso deflagra, sim, né, uma afronta ao Código de Defesa do Consumidor e medidas administrativas vão ser tomadas, sem sombra de dúvidas, aqui pelo PROCON. Agora tem reclamação que vem do bairro Cerrado, onde um morador pede providências para os transtornos causados por um buraco que, mesmo após ser tapado, começa a se formar novamente na via. Na rua Sebastião Rodrigues, o que não faltam são reclamações por parte dos moradores. De acordo com eles, o local nem era asfaltado e todos precisaram se unir para asfaltá-lo. Além da grande quantidade de lixo jogado em alguns pontos e o esgoto que transborda em alguns períodos do ano, causando mau cheiro, o problema da vez é um grande buraco que tem gerado transtornos no local. Os moradores contam que o mesmo buraco já foi fechado algumas vezes, mas por algum motivo sempre volta a se abrir novamente em períodos de chuva. Já foi tampado já, a prefeitura veio, tampou e voltou de novo. Você vê, voltou de novo, ó. Isso tem causado transtorno para vocês? Tem. Porque eu tenho uma irmã criança, tem muita criança aqui que é perigoso. Além do buraco, um outro problema tem causado insatisfação. A presença de um muro no cruzamento da rua Sebastião Rodrigues com o fim da rua José Caixeta, impedindo que os moradores tenham acesso à continuação da via. A própria vizinha, dona vizinha aqui, que estava aqui agora, já entrou em contato já e a própria dona não quer deixar tirar o próprio muro. E fica um pedido para que a prefeitura olhe com mais atenção para todos aqueles que moram nessa região. Eu espero que seja feito, tomar uma providência para gente, para os vizinhos. Então, sobre isso, a gente aguarda ainda o posicionamento da prefeitura relacionado a essas reclamações aí com relação ao buraco e outros problemas nesta via. 24 de abril é o Dia Mundial de Conscientização e Combate à Meningite. A data também foi criada para alertar sobre a importância da prevenção da doença. Os números a nível global indicam que, em média, 5 milhões de pessoas são afetadas pela meningite anualmente e a cada 10 pacientes, 9 podem ter sequelas permanentes e 1 pode chegar ao óbito. A data voltada para a conscientização destaca a importância da prevenção, diagnóstico, tratamento e da melhoria das medidas de suporte a todos aqueles que lidam com os efeitos potencialmente devastadores dessa doença que pode ser mortal. A meningite é uma doença que afeta as meninges, que são a membrana que recobre o cérebro. O nosso cérebro tem uma membrana de proteção e, na verdade, essa membrana ela é subdividida em 3. Então, nós temos 3 faces dessa meninge. E a meningite é a infecção dessa região que recobre o nosso cérebro, que, na teoria, deveria ser uma região estéril, onde não deveria ter nenhum micro-organismo. E nessa região que fica o líquor, que é o líquido que fica no nosso cérebro e também desce para a nossa coluna. E quando a gente tem a meningite, essas bactérias, esses vírus, eles ficam, na região das meninges e afetam o líquor, que é justamente esse líquido da coluna.
A meningite pode ser viral ou bacteriana e ambas apresentam sintomas muito parecidos, mas a bacteriana pode conter um potencial de letalidade extremamente maior. Com ela que a gente mais se preocupa porque a evolução é fulminante. Quem nunca ouviu falar, de uma pessoa com quadro de meningite que dentro de 24 a 48 horas acabou evoluindo para o óbito? Graças a Deus, hoje, e a vacinação, hoje nós temos pouquíssimos casos. Eu cheguei a ver mais casos de meningite e com o passar do tempo a gente tem visto uma redução muito drástica da doença. E a gente atribui a esse fato realmente a vacinação, que hoje é disponível na rede pública de saúde. Quando se fala de meningite, cada minuto conta e é preciso adotar com urgência o tratamento mais indicado para cada caso. Nos primeiros sintomas da meningite, a pessoa já tem que procurar atendimento. E os primeiros sintomas são sintomas muito inespecíficos, dor de cabeça, febre muito alta, mal-estar, vômitos. Então você pode ver que várias doenças dão esses sintomas. Mas na meningite, a evolução da doença ela costuma ser muito rápida, sobretudo na meningite bacteriana. E aí a pessoa vai evoluindo com dores cada vez piores, febres muito altas e vômitos incoercíveis, vômitos que vêm até sem ser precedido de náusea, sabe? E aí nesse caso a pessoa tem que procurar atendimento. E uma coisa que marca muito a evolução da meningite para nós é que a pessoa desenvolve uma rigidez na nuca. Então quando a gente faz testes para avaliar a mobilidade do pescoço, a gente vê que a pessoa tem uma rigidez nucal, que é um dos sintomas característicos mesmo da meningite. Diante dos milhares de casos registrados todos os anos no Brasil, o Ministério da Saúde segue com um plano nacional robusto que prevê a adoção em larga escala de uma nova solução de testagem fundamental para a redução dos casos fatais. Nós temos o teste rápido e o teste rápido ele funciona como os demais testes, onde a gente tira pequenas quantidades de sangue e fazemos o teste no momento, que sai o resultado dentro de 15 minutos. O teste ainda não está disponível amplamente na rede pública de saúde, infelizmente. Mas essa é a nossa pretensão, que a gente tenha teste rápido para que na vigência da suspeita a gente consiga fazer o exame e ter um resultado muito rápido. Hoje, na nossa realidade aqui de Patos de Minas, a gente só consegue fazer o diagnóstico, por enquanto, ainda com o exame onde a gente tira o líquido da coluna e faça o exame específico, através do líquor. Agora há pouco a gente mostrou a situação de um morador reclamando desta rua que está aí na tela, Rua Sebastião Rodrigues, moradores cobrando solução para esse buraco que reabriu e outros problemas aí nesta via. A Prefeitura acabou de enviar uma resposta sobre essa reclamação que diz o seguinte: o asfalto na rua citada é antigo, portanto vem sofrendo com o desgaste natural do tempo. Segundo a Prefeitura, o mesmo acontece em outros locais da cidade e o trabalho do município tem sido buscar recursos para revitalizar todas as vias onde o recapeamento se faz necessário, até que isso seja possível, uma vez que o investimento financeiro é de grande porte e é executado também o tapa-buracos. Quanto ao muro, que a gente mostrou aí, o morador reclamando do muro, quanto a este muro, a Prefeitura diz que foi repassado aos setores responsáveis para a verificação desta situação, portanto. Aí a resposta que a gente ficou devendo depois da matéria que a gente passou para você sobre essa reclamação lá do bairro Cerrado, A seguir aqui no News, Jogos Universitários do Unipam começam nesta sexta-feira com 12 modalidades. E ainda Mamoré e o RT treinam forte para o módulo 2 e fazem jogos treino no fim de semana. Nesta reta final de preparação para o módulo 2 do Mineiro, a URT agendou para o sábado um jogo contra o Guarani no estádio Zama Maciel. Com o elenco já definido, a URT segue com os treinamentos focados na preparação dos jogadores para a temporada 2025 do módulo 2 do Mineiro. Em casa, neste sábado, dia 26, a URT realiza um amistoso contra o Guarani. Essa será a última oportunidade para os torcedores acompanharem o time de perto, já que o jogo será realizado com portões fechados. A gente está vendo aí, o elenco vai ter um time muito bom, jogador de qualidade. E nós esperamos que o URT faça um grande campeonato esse ano, e garante o acesso para a primeira divisão. O time é experiente, a torcida está empolgada. No primeiro jogo a gente vai estar lá apoiando o RT em busca da primeira vitória, que se Deus quiser, no final a gente vai sair do campeonato com o que nós estamos buscando, que é o acesso.
Recém-chegado à equipe, o experiente meio-campista Rodrigo Andrade, de 37 anos, falou sobre a sua trajetória no futebol e o que o torcedor pode esperar dele para o campeonato. O RT é o 33º clube, então foram muitos elencos aí, muitas viagens, muitos jogos na carreira, porém, como eu disse, eu quero dar sequência a clubes que realmente valorizam o atleta e eu tenho certeza que aqui é um clube que eu vou me sentir valorizado. Eu estou conhecendo um pouco, como eu disse, eu vi que esses dias, semana passada, se não me engano, a torcida esteve presente. Tenho certeza que nos jogos em casa não vai ser diferente. Então, realmente é uma carreira sólida, uma carreira de muitos jogos, de muitos clubes, como eu disse. E espero em mais um clube estar fazendo história. São contratações bem pontuais, né? São atletas que estavam sendo muito assediados aí por equipes do Brasil inteiro, né? Rodrigo Andrade, o meia, né? Já muito talento, uma experiência muito forte, veio de uma competição também em São Paulo muito forte, foi eleito o melhor meia da competição, né? E agora junta ao nosso grupo aí, né? Para qualificar mais, temos certeza aí que será um grande reforço. Porque a gente sabe que o objetivo maior é o acesso, né? É o que a gente quer também, a gente sabe que é o desejo do clube e a gente tá trabalhando nessa pré-temporada já avisando isso, que é o mais importante, e a gente está conseguindo se desenvolver, entendendo, colocando em prática aquilo que o treinador tem nos passado, né? O Enan é a mesma coisa, né? É o centroavante, o atacante que teve agora lá em São Paulo o acesso para a Série A1, né? Pelo Primavera, sendo o capitão da equipe, sendo um dos artilheiros, um jogador que por onde passou foi artilheiro também, né? Então a nossa expectativa é muito grande com a chegada deles para qualificar ainda mais o nosso elenco. O Mamoré também fará jogo treino neste sábado. O time esmeraldino encara o Democratas em Sete Lagoas. Há pouco menos de 15 dias para o início do módulo 2 do Campeonato Mineiro, o Mamoré está em uma rotina de preparação intensa. A comissão técnica, comandada por Gustavo Brancão, tem dado grande foco às novas estratégias para o time e o condicionamento físico dos atletas. Os últimos 3 jogadores que ainda não haviam chegado já se encontram em solo patense e estão dando o melhor de si durante os treinos. Será realizado um jogo-treino em Sete Lagoas contra o Democratas no próximo sábado, dia 26, em busca de colocar em prática alguns dos planos para esse ano. Na segunda-feira, dia 28, foi convocada uma reunião extraordinária em busca de tratar de alguns assuntos que são importantes, como a situação geral do clube, reforma do estádio, votação em assembleia para a aprovação da prestação de contas de 2023 com parecer favorável do COF e do CD, a apresentação de prestação de contas de 2024 e outros assuntos de interesse. O clube destaca também que as vendas de sócio-torcedor só estarão acontecendo até o próximo domingo, dia 27. A gente continua falando de esportes, né? Com 12 modalidades e a participação de todos os cursos. Terá início nesta sexta-feira os Jogos Universitários do Unipam. Nesta sexta-feira, dia 25 de abril, se dá início à 10ª edição dos tradicionais Jogos Universitários Unipam, o JU. E eu estou aqui do lado do Eduardo Ribeiro, que é da comissão organizadora desses jogos. E Eduardo, conta pra gente, são quantas categorias, quantos participantes que vão estar presentes aqui? Nos jogos esse ano a gente tem mais de 700 participantes, né, entre eles diversas modalidades, tá? Basquete, futsal, vôlei, handebol, as mais tradicionais, atletismo, natação, tem o games, truco, tem o xadrez, né? Então, assim, a gente tem várias modalidades aí e a cada ano está crescendo um pouquinho mais, né? Para poder prestigiar mais o evento aí. E quem quiser assistir os jogos, vão ser realizados aonde? Aqui no Unipam? Vai ter outro local também? Os jogos serão organizados aqui na Unipam, né? E no Caiçaras e no Bola de Ouro também. A gente tem uma tabela hoje que está disponível no próprio Instagram, né, do JU, tá? Eles vão conseguir essa tabela disponível lá com os horários e locais das partidas. Sendo que as partidas vão começar a partir de 7 horas da manhã, tá? E tem jogos até 22 horas aí. Certo. E quem quiser assistir, existe algum ingresso? É gratuito? Como que funciona?
Então, os jogos são abertos para o público, né? E a única coisa que a gente pede aí é em relação a que é proibida a entrada de bebidas alcoólicas, cigarros, né? Na portaria. Tá certo. E lembrando que já é tradição do Unipan, é uma festa muito bonita que acontece aqui, e a gente tem assim, envolvido alunos, professores, e é uma festa muito bonita, né, Eduardo? Sim, claro. Tem um pouco de uma história aí, né? Por trás dos jogos, né? O Hugo e eu, hoje fazendo parte, né? A gente começou isso daí como alunos, né? Em 2014, participando dos primeiros na organização, né? E hoje a gente criou um evento com toda essa tradição aí, né? Tá certo. Então, nesta sexta, dia 25 de abril, a partir das 20h30 aqui no ginásio Unipan é a abertura, é isso mesmo, né? Exato. Tá certo. Espero todos vocês aqui na abertura dos Jogos Universitários do Unipan. Tá certo. Muito obrigado, Eduardo, pelas informações. Daniel Guimarães para o jornalismo da NTV. A seguir, Comunidade Terapêutica para Dependentes Químicos busca parceiros para manter local em funcionamento. Você vai ver que vereadores aprovam um projeto que proíbe a contratação de pessoas condenadas por maus tratos a animais. Aposentados e pensionistas e beneficiários do INSS começaram a receber nesta quinta-feira a primeira parcela do 13º salário. O pagamento é feito de forma escalonada. A antecipação do 13º salário do INSS vai injetar 73 bilhões e 300 milhões de reais na economia e beneficiará 34 milhões e 200 mil pessoas, de acordo com o Ministério da Previdência Social. Mais de 70% recebem até um salário mínimo e o pagamento da primeira parcela será entre os dias 24 de abril e 8 de maio. Para os demais, que ganham acima do mínimo, a primeira parcela será paga entre 2 e 8 de maio. A segunda parcela será feita entre 26 de maio e 6 de junho. As datas são definidas conforme o dígito final do número de inscrição social, o NIS. Os segurados que recebem benefício por incapacidade temporária, o antigo auxílio-doença, também têm direito a uma parcela menor do 13º, calculado, de acordo com a duração do benefício. Já quem recebe benefícios assistenciais, como o BPC e o Renda Mensal Vitalícia, não tem direito ao salário extra que a gente acabou de mostrar. Uma comunidade terapêutica sem fins lucrativos que trata dependentes químicos em Patos de Minas procura parceiros para manter o local em funcionamento. A comunidade terapêutica Valor de uma Alma localiza-se na rodovia Natalino Fernandes Caixeta, a poucos quilômetros de Patos de Minas. O local sem fins lucrativos, que surgiu há 6 anos com um grande propósito, hoje abriga 37 homens e tem como objetivo principal resgatar aqueles que optam por se livrar do vício em drogas. A pessoa, para poder vir fazer o tratamento, ela tem que aceitar esse tratamento, né? É uma clínica que a gente fala aberta, é um tratamento aberto, né? Um serviço de interesse à saúde, não um serviço de saúde, que é a diferença da comunidade terapêutica para a clínica, fechada. A pessoa tem que aceitar e querer fazer esse tratamento, que a gente considera um diferencial importante. Quando você faz alguma coisa por seu interesse, eu acho que você consegue se dedicar mais, Quando você vai para uma clínica fechada, você não vai porque você quis, você vai porque você foi obrigado. E a gente ainda defende muito essa questão de querer. O querer conta muito, para a recuperação mais rápida, essa aceitação. A gente trabalha de forma humanizada, procurando fazer com que as pessoas reconquistem os seus valores, que seja respeitada a sua vontade, que essas pessoas se sintam de igual valor a qualquer outra pessoa da comunidade. Esse é um projeto de uma pessoa que já passou por isso, que viveu essa vida e foi liberto da dependência química, dos usos de droga, e teve aquele desejo de fazer o quê? De fazer menos mãe chorar.
de poder pegar pessoas, trazer para cá, para que elas se recuperem e volte à sociedade, liberto da droga, e porque a gente sabe que um dependente químico dentro de casa, ele respinga em toda a família. Existe todo um cronograma de atividades que são realizadas pela comunidade em busca de trazer uma vida digna a esses homens. Um trabalho conjunto que necessita de muita dedicação e tato. Tem a psicoterapia, que é atendimento com a psicóloga, comigo assistente social, os dias da semana. Tem a espiritualidade, que é o momento, né, de trabalhar a questão religiosa, fortalecer, né, independente de religião. A gente não prega uma religião, né, específica. Tem a laboterapia, que é os trabalhos de organização da comunidade. A luta contra as drogas é um problema social cada vez mais difícil de se resolver. Instituições que oferecem serviços voltados para pessoas que querem se livrar do vício estão sempre sobrecarregadas e, na maioria das vezes, trabalham com o mínimo. O nosso foco aqui é fazer um trabalho voltado à parte psicológica, né, de preparo para eles realmente retornarem à sociedade. E não aquele foco que é muito pregado hoje em dia, não só em clínicas, mas também em comunidades, de protocolos como o NA. Né? Não que isso não seja aplicado aqui. Porém, a gente pega um conteúdo geral e tenta o máximo possível fazer um encaixe com a realidade que eles vão viver. Para que tudo isso seja realizado, é necessário um investimento financeiro e parcerias que estejam dispostas a também estarem na linha de frente desse projeto. Hoje aqui a gente tem qual dificuldade? Em manter a casa. Porque o nosso posto de água, ele parou de diminuir um pouco da água, por isso a gente está com a horta menos reduzida. E a gente tem a dificuldade de quê? Mantimento também. A gente gasta aqui 2 saquinhos de arroz por dia, entendeu? Para manter esse tanto de pessoas não é fácil. E a gente trabalha aqui com o coração, né? A gente não cobra. A gente pede uma ajuda de custo às vezes para as famílias que têm condição, mas a mais da metade aqui a família não ajuda com nada. E a vontade é muito grande de poder ajudar as pessoas e ver as pessoas libertas desse vício maldito, né? Toda ajuda é bem-vinda e pode mudar a vida de alguém que tanto precisa de uma luz no fim do túnel. O que a gente pede é uma atenção da comunidade, dos clubes de serviço, né, das empresas, para estar nos dando esse suporte de manutenção da unidade. Lembrando que quando a gente fala de dependência química, a gente está falando de um público que é muito excluído, um público descredenciado. E pessoas que merecem essa oportunidade, né? São pessoas carentes que não têm como se cuidar. E o nosso objetivo é dar esse suporte, ajudar eles a terem uma imunidade para se posteriormente retornarem, né, às suas famílias, né, conquistando esse espaço novamente, com dignidade, com respeito. Na reunião ordinária da Câmara desta quinta-feira foi levado a plenário vários projetos, inclusive o que prevê a proibição de contratação pelo município de pessoas condenadas por maus tratos a animais. Outro destaque foi a votação do projeto que determina sanções para pessoas flagradas utilizando drogas em áreas públicas. Entre os projetos que entraram em votação, um de autoria do vereador José Eustáquio Júnior, propõe a proibição de nomeação ou contratação de pessoas em órgãos públicos aqui do município de Patos de Minas, pessoas que foram condenadas por maus tratos a animais. A proposta foi aprovada por unanimidade em primeiro turno e eu conversei com o vereador sobre o assunto. Ao apresentar esse projeto que proíbe a contratação, nomeação de pessoas condenadas por maus tratos aos animais para trabalharem na administração pública direta e indireta, nosso objetivo, essa medida tem caráter moral, tem caráter preventivo, tem caráter social. Foi aprovado em primeiro turno aqui na Câmara Municipal na data de hoje. Agora, esse projeto segue para votação em segundo turno, que é a votação de mérito. Em primeiro turno foi analisada a constitucionalidade, a regimentalidade, foi aprovado por unanimidade e agora, em segundo turno, é a discussão de mérito, se é ou não de interesse da população de Patos de Minas
aprovar esse projeto. Outro projeto que gerou polêmica e chegou também à votação em plenário na Câmara Municipal de Patos de Minas foi o PL, de autoria do vereador e presidente da Câmara, Cabo Batista, que prevê sanções para quem for flagrado em locais públicos fazendo uso de drogas ilícitas. Essa audiência pública, ela trouxe mais 5 emendas para melhorar o projeto. Inclusive, agora o projeto sendo aprovado, não quer dizer que já vai executar, não, porque depende do prefeito municipal fazer um convênio ainda com a Polícia Militar. Mas eu acho que ele vai ser aprovado hoje, não vai ter nenhum questionamento, eu espero, né? Mas vamos colocar ele em votação, que se for aprovado é um projeto que vem trazer benefícios para a população, principalmente que tem pais que ficam aí em via pública, criança na porta de escola. Esse pessoal aí fumando droga, trazendo esse mau cheiro na porta de escola, e nós temos que acabar com isso aqui. Portanto, foram esses os maiores destaques dessa reunião ordinária aqui na Câmara Municipal de Patos de Minas. Daniel Guimarães, para o jornalismo da NTV. Com essa, a gente termina a edição de hoje do NTV News, mas promete voltar amanhã às 19 horas. Ótima noite para você e até amanhã.